É muito interessante, antes de eu continuar falando aqui desses pontos que podem causar impaciência em você no adestramento, é muito interessante. Eu separei aqui uma pesquisa, um experimento que foi feito sobre paciência, e ela vai nos ensinar muitas coisas aqui. Pode ter certeza que esse experimento vai ajudar você no adestramento canino. Você vai extrair aí um grande conhecimento agora. Existe um teste, eu não sei se você que está me ouvindo agora e está me vendo pelo YouTube, se você já conhece esse teste. Esse teste, ele é chamado de o teste do marshmallow. Exatamente isso, o teste do marshmallow. O teste do marshmallow, ele foi aplicado por um estudioso chamado Walter Mischel. Walter Mischel, ele fez esse experimento nos anos de 1960 e 1970. E em que ele fez esse experimento em crianças de 4 a 6 anos de idade. Crianças de 4 a 6 anos de idade. E ele dá uma grande lição para nós. O que ele fez? Ele criou uma situação, ele preparou uma sala, e nessa sala era colocada essa criança sozinha, sentada em uma cadeira, colocada próximo a uma mesa, e nessa mesa foi colocado ali um pratinho com um marshmallow, que é um doce que faz parte da cultura das crianças americanas. E ali, então, foi colocado esse docinho ali em cima do prato. E o orientador chegava na criança e falava assim, olha, eu vou sair e daqui a pouco eu vou voltar. Tem esse doce aí no prato, aí diante de você? Se você quiser, você tem duas opções. Você pode comer ele ou você pode esperar eu sair e quando eu voltar, se esse doce tiver aí ainda, eu vou te dar um segundo doce, tá? Se eu chegar aqui de volta na sala, o seu docinho tiver aí, você não comer ele até eu voltar, eu te dou mais um doce desse. O doce é o marshmallow, tá? E ali as crianças falavam, ok. E quando o orientador saía, começava a manifestação dos comportamentos, as manifestações de comportamento dessas crianças, as mais diversas manifestações. Então ali você via a criança cheirando doce, passando doce no nariz, criança beliscando com a pontinha dos dentes os pedacinhos, mordiscando ali os pedacinhos do marshmallow. Incrível. Tinha criança ali que tentava chegar perto para tocar no doce e se afastava do doce, lembrando que não podia tocá-lo. Incrível esse experimento. Isso mostrava as mais diferentes intensidades do comportamento de paciência ali sendo colocado à prova. Então tinha criança mais paciente, criança segurando ali, não cedendo à tentação, e alguns cediam à tentação também e acabavam comendo aquele doce. Ele podia comer, não era proibido, mas não aguentava, não segurava ali a paciência para ganhar um segundo e acabava comendo. Enfim, depois desses experimentos, desse experimento com várias crianças, aí o Walter Mischel, ele, baseado nesse experimento, resolveu escrever um livro sobre isso. E ele escreveu o livro O Teste do Marshmallow, que leva o próprio nome do teste. Então, ele escreveu o livro. E esse livro ele mostra que a grande chave do sucesso aí é o autocontrole. A paciência, você vai precisar ter autocontrole para poder exercitar a paciência, ter a paciência aí fortalecida, através de muito autocontrole. E o que a gente aprende com isso, com esse teste? A gente aprende que a gente pode adiar as recompensas e sacrificar um momento presente, um pouquinho, né? Para poder ter um bem maior no futuro. Então, isso aqui nos mostra claramente aquela situação que muitos já conhecem, que é plantar hoje para colher amanhã. A cachorrada aqui latindo e tendo a sua participação no nosso primeiro podcast. Depois nós vamos ver como que nós vamos fazer para continuar a gravação desses podcasts e sem que os cães atrapalhem aqui, né? Nessa hora, essa hora da noite, acaba tendo um pouquinho de latido deles. Bom, muito bem. Então,
esse teste mostrou que a chave aí, então, da paciência é o autocontrole e que você tem um prêmio por isso, por exercitar a paciência. Eu posso dar um exemplo na minha carreira de adestrador de cães. Quando eu comecei a construir a minha carreira no adestramento, comecei não, né? Eu ainda estou em um processo crescente na minha carreira de adestrador, mas eu considero que agora tem sido a maior fase, uma fase em que realmente a Kai Working Dogs tem crescido de maneira incrível. Estou gostando muito do jeito que está rolando as coisas por aqui, mas lá atrás um pouquinho, quando eu ainda estava plantando ali, estava na plantação dos conhecimentos, aprendendo, eu passei por várias situações, e quem não passa por situação em que depende de um terceiro e que às vezes você tem que ter muita paciência com o terceiro, não é mesmo? Seja ele qual for, e seja a situação qualquer que seja. Enfim, eu passei situações que não foram boas. Às vezes algumas humilhações, faz parte de todo o processo do nosso crescimento pessoal também, né? Enfim, passei situações ali que era para eu estourar, para eu não ter paciência, jogar tudo para o ar. Mas naqueles momentos que dava vontade de jogar tudo para o ar, eu respirava e lembrava: não, não vou fazer isso não. Eu vou aproveitar esse momento para aprender, porque isso vai me levar para algum lugar lá no futuro. Eu tinha certeza disso. Então, eu exercitei a paciência. Foi muito importante para mim. E com isso eu fui aprendendo que às vezes, se você estoura naquela determinada situação, se você chuta o balde, você vai ter um resultado. E esse resultado não é bom. Talvez momentaneamente você resolva o seu problema, você consiga resolver, e tá tudo bem, pus um ponto final nisso, mas a colheita não vai ser tão grande como você esperar, dar tempo ao tempo, esperar os processos passarem e o maior resultado vir lá na frente, o segundo marshmallow, né? Então, baseado nisso, eu também deixo aqui a reflexão e a pergunta para você. O que você prefere quando você vai treinar o seu cão? Você quer ter um resultado imediato? Você quer comer um marshmallow? Ou você quer esperar, plantar em cada comportamento dele, ter aquela paciência, ir treinando, curtindo também o processo, curtindo passar pelo processo, para depois no futuro conseguir colher 2 marshmallows, ou seja, colher o grande resultado de ver o seu cachorro te obedecer plenamente. Eu prefiro receber 2 marshmallows depois. Então fica aí a pergunta para você. Agora, é fácil esperar para conseguir os 2 marshmallows? Não é tarefa fácil. Não é. Você vai ter que realmente ter muita paciência, autocontrole, vai exercitar essa virtude muitas vezes, vai ter que respirar, vai ter que interromper a sua aula de adestramento com o teu cão em alguns momentos, vai ter que entender o porquê que não deu certo aquela técnica ou aquele recurso que você tentou usar e aí o cão não te obedeceu. Você vai ter que entender. E para entender isso, você tem que entender os processos que o cão passa durante o adestramento.